Olá, seja bem-vindo ao canal Hugo Além, eu sou a Adriana e hoje eu vou ler uma mensagem chamada A Morte. E essa mensagem foi canalizada em 2014 pelo Espírito Rodrigo e foi canalizada pelo João Pena, do grupo Harmonia e Paz. Antes, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem, curta se você gostar e comente também. Então, a morte, apenas uma ilusão que nada altera o ser. Chegado o momento, cada um sairá do corpo que lhe envolve e que lhe serviu de morada pelo tempo em que aquela série de aprendizados se fez presente. Alguns de forma serena e em paz, outros de forma agitada, desesperada, tentando evitar o inevitável. A grande diferença entre o espírito que se encontra num corpo e após partir dele é que agora, não mais protegido pelo filtro da carne, terá todas as suas sensações e ideias nítidas, não mais protegido e sem qualquer disfarce. O corpo filtrante que o impedia de ver no outro plano da vida, agora sem energia, não mais lhe influencia, e apenas como espírito que sempre é e que nunca deixou de ser, poderá observar o ambiente à sua volta. Merecedor de amorosas atenções, todo espírito conta com a ajuda caridosa de irmãos valorosos, mas nem todo espírito conseguirá receber a ajuda oferecida. Parece-vos triste tal situação? Mas não é. Os irmãos fraternos encontram-se apostos dia e noite. Há equipes especializadas unicamente em tais tipos de atendimento. Todos somos irmãos no caminho da evolução. Sempre que há um desencarne, individual ou coletivo, há equipes à espera dos irmãos sob a saída da carne. Então ninguém fica desamparado. O que acontece em inúmeros casos é que os irmãos que estão encarnados desconhecem os outros estados da alma e muitos sequer conseguem perceber a passagem de uma condição a outra. Por tal motivo, o plano carnal não é habitado apenas por encarnados, mas por uma quantidade impressionante daqueles que, já tendo perdido o corpo, continuam a perambular e a interferir na vida dos encarnados. Contudo, podemos afirmar-vos que o espírito sem corpo em terra é um doente. E tal conceito é simples. Fora do corpo, a morada do espírito é no plano espiritual, pois nada mais tem a fazer aqui na crosta terrena. A exceção fica por conta daqueles que descem até vós com missões de ajuda, assistência e amparo. Espíritos que perdem o corpo e permanecem na crosta terrena precisam de ajuda. Seria de fato maravilhoso que todos os encarnados tivessem ciência de que a vida é eterna e que a morte simplesmente não existe. O comportamento humano passaria a ser outro, pois tendo conhecimento do que vem pela frente, muitos erros jamais seriam cometidos, e muito do que se faz dentro dos lares seria profundamente alterado ao perceberem os seres que vivem debaixo de um mesmo teto que devem se perdoar, dadas as circunstâncias nas quais tiveram que nascer, reunidos pelos laços da dor, em busca do respeito, da dignidade, da convivência pacífica, ao invés da exacerbação de ódios antigos,
revolta e vingança, que só os fazem desperdiçar mais uma oportunidade. Como acima vos indicamos, sempre há espíritos amigos que buscam aqueles que desencarnaram para lhe prestarem ajuda. Mas há muitos que desencarnaram e estão cegos demais para receber tal apoio. Uns pelas raias da vingança, procurando parentes em casa ou desafetos. Outros preocupados com seus bens, como propriedades, empresas, contas bancárias, desesperando-se ao se darem conta de que ninguém os ouve ou vê. Tristes cenas que poderiam ser facilmente evitadas. Primeiro, por simples estudo, que abriria mentes e corações. Segundo, pela prática do amor e do perdão, que situariam tais espíritos em outras condições após o abandono da carne, envolvidos no amor a si mesmos, por terem conseguido perdoar e por terem conseguido reconciliar-se aos desafetos. E em terceiro, pela vontade em servir e em praticar a caridade. Caiu o meu lápis. O que os afastaria das diversões tolas e mundanas, que nada acrescentam ao espírito, mas que entorpecem a carne, facilitando a aproximação de seres e de espíritos doentes, viciados e que são carentes de atendimento, influenciando-os e levando-os aos mesmos vícios e comportamentos, imantados por egrégoras não menos doentias. Jesus, a quem não deram ouvidos, já lhes falava por séculos e milênios a respeito do choro e ranger de dentes nas muitas moradas de meu Pai, que incluem endereços de profundo sofrimento e a pior das dores, a do arrependimento. Quando finalmente conseguem se dar conta de que falharam e fracassaram de forma escandalosa, caem em pranto, ajoelham-se, então algo maravilhoso acontece no meio da escuridão na qual se atiraram. Um jorro de luz os cega, afastando os mais revoltados e odiosos de si, e as doces palavras são ouvidas enquanto se sentem leves e as dores passam. Ave Maria, cheia de graça. Desistindo de uma luta inútil e inglória, descendo das alturas do próprio orgulho, deixam-se beber uma água límpida e refrescante, e maravilhados observam que as feridas estão curadas, estão banhadas, vestem roupas novas e limpas, e a fome que os torturava se foi. Com o olhar cansado, recebem um beijo e deitados, ouvem o mesmo que há décadas já tinham ouvido. Ave Maria, cheia de graça. Enquanto o sono reparador chega. Um ciclo interminável de dor e esperança, de teimosia e entrega, de raiva e perdão, de vingança e arrependimento. Um ciclo que existe pela misericórdia do Mestre, que não desampara nenhuma ovelha de seu rebanho, que é paciente, pois aguarda o momento propício em que cada filho do Pai se permite ser amado, desligando-se das raias do ódio. O amor, então, como sempre, vence. Não há dor que não passe, não há doença que não tenha cura, não há sofrimento que não cesse, não há orgulho que não seja eliminado do coração mais frio, não há arrogância que não seja debelada pelas lágrimas sinceras, que mesmo custando a aparecer, não venham lavar almas doentias. O melhor remédio, o amor. Lembre-se sempre, quem entende não sofre. Lembre-se sempre, quem ama não sofre. Lembrem-se sempre, a morte não existe.
Fecham-se os olhos do corpo num lado, abrem-se os olhos da alma no outro. Lembrem-se sempre, no mesmo estado em que vos encontrardes em corpo, passarão para o plano dos espíritos. Perdoai, pois, antes que seja tarde. Amai, pois, antes que seja tarde. Estudai, pois, antes que seja tarde. Rodrigo. E no livro Obras Póstumas do Allan Kardec, ele fala: a alma do homem é ditosa ou desgraçada depois da morte, conforme haja feito o bem ou o mal durante a vida. Então, essa mensagem de hoje. Então, o que vem para a gente refletir? Que é apenas passar para o lado de lá, que a gente vai... O Wagner Borges, do IPPB, vale a pena seguir. Eu sigo há muitos anos, frequentava quando eu morava em São Paulo, agora assisto pelo online. Ele sempre falou, basta, é só a gente passar para o lado de lá, é só isso que vai acontecer. O corpo vai ficar e a gente vai passar para o lado de lá. Mas e aí? O que a gente aprendeu? O que a gente vai levar para o lado de lá? E como que a gente usou a nossa vida aqui? A gente amou? A gente conseguiu perdoar? Porque muitas vezes é difícil você conviver com uma pessoa, um desafeto dentro da sua própria casa, mas é necessário para o seu aprendizado. Então, você pode primeiro também estudar, vai estudar, não perca seu tempo, estude, aprenda, porque assim vai ser mais fácil. Mesmo que você tenha que se afastar durante um tempo de alguém, de algum desafeto que está dentro da sua casa, se afaste, mas estude. E aí você volta com mais amor, com mais entendimento, para que consiga perdoar, entender a situação e amar. E outra pergunta também que eu gosto de refletir, que eu quero deixar aqui é assim: se esse meu desafeto morresse agora, o que sentimento eu teria? Eu estaria arrependida de não ter amado, de não ter perdoado, de não ter pedido perdão por alguma falha? Como seria? Eu acho essa pergunta bem fundamental, assim, para que a gente possa sentir a situação. E aí a gente muda. Não é fácil, mas a gente tenta pelo menos, né, mudar essa situação. Tá? Então, essa é a mensagem de hoje. Um beijo, fique em paz, fique bem e até mais.